Livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo 85, Impedimentos. Deixemos todo impedimento e pecado que tão de perto nos rodeiam e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Carta de Paulo aos Hebreus 12:1. O grande apóstolo da gentilidade figura o trabalho cristão como sendo uma carreira da alma no estádio largo da vida. Paulo, naturalmente, em recorrendo a essa imagem, pensava nos jogos gregos de sua época e, sem nos referirmos ao entusiasmo e à emulação benéfica que devem presidir semelhante esforço, recordemos tão somente o ato inicial dos competidores. Cada participante do prélio despia a roupagem exterior para disputar a partida com indumentária tão leve quanto possível. Assim, também na aquisição da vida eterna, é imprescindível nos desfaçamos da indumentária asfixiante do espírito. É necessário que o coração se faça leve, alijando todo o fardo inútil. Na claridade da Boa Nova, o discípulo encontra-se à frente do Mestre, investido de obrigações santificantes para com todas as criaturas. As inibições contra a carreira vitoriosa costumam aparecer todos os dias. Temo-las, com frequência, nos mais insignificantes passos do caminho. A cada hora surge um impedimento inesperado. É o parente frio e incompreensivo, a secura dos corações ao redor de nós, o companheiro que desertou, a mulher que desapareceu, perseguindo objetivos inferiores, o amigo que se iludiu nas ilhas de repouso, deliberando atrasar a jornada, o cooperador que a morte levou consigo, o ódio gratuito, a indiferença aos apelos do bem, a perseguição da maldade, a tormenta da discórdia. A Boa Nova, porém, oferece ao cristão a conquista da glória divina. Se quisermos alcançar a meta, ponhamos de lado todo impedimento e corramos com perseverança na prova de amor e luz que nos está proposta. Vamos aos comentários. Eu penso que quando nós lemos a história de Paulo de Tarso, podemos ver dois homens em uma vida, Saulo e Paulo, e pensando assim como duas personalidades. A primeira delas, quando Paulo perde as suas características, a sua história pessoal, construída até então, até quando Jesus lhe fala às portas de Damasco. Em nossa mente, figuradamente, morre Saulo e surge outro ser, a quem chamamos com um nome semelhante, mas agora romano, Paulo. A epígrafe que lemos hoje, retirado da Carta aos Hebreus, sugere-nos uma imagem, um olhar diferente do que aquele que tínhamos sobre o apóstolo dos gentios, aquele que deixou para trás as emoções do passado. Aquele tarsense, nascido entre a Síria e a Ásia Menor, na Cilícia, era um judeu, filho de judeus dispersos pelo mundo conhecido de então, e dispersos pela diáspora. Esse era o nome que até hoje conhecemos, que era
uma imigração forçada ao longo do tempo por lutas com estrangeiros pela posse da Palestina. E a diáspora mais conhecida por nós foi por causa da intervenção militar romana antes de Cristo sobre a Palestina. Além disso, nós lembramos da imigração pacífica, em que famílias judaicas emigravam para cidades próximas ao Mediterrâneo, buscando novos negócios. Voltando ao adolescente Saulo, sabemos da educação esmerada e no meio grego, de língua grega, e como cidadão romano, porque a cidade de Tarso fora conquistada pelos romanos e concedia cidadania romana a algumas famílias. Não se sabe bem a razão da concessão, provavelmente por dinheiro. Bem, em família, Saulo era fiel conhecedor e seguidor das leis mosaicas. E com tão amplas visões do mundo em que vivia, o jovem tarsense interessava-se pelos jogos de estádio, pelas competições, por atividades militares. E esse Saulo está presente nas epístolas de Paulo. Temos na carta aos Hebreus as imagens, os símbolos usados por Paulo, imagens construídas naturalmente por uma pessoa que havia vivido em grande cidade e marcada por tradições diversas e muito belas, sim. Por exemplo, correr a carreira, em que ele escreve no versículo. Emmanuel parece voltar, nesse capítulo 85, às descrições que encontramos no livro Paulo e Estevão, quando ele relata a formação e a vida cotidiana de Saulo. E Paulo, recorrendo na epístola à imagem correr a carreira, lembrava dos jogos gregos de sua mocidade, das competições, enquanto vivia a personalidade Saulo. Penso que vale ler o início do capítulo 4 do livro Paulo e Estevão e situarmos o Saulo no dizer de Emmanuel. Capítulo 4 tem o título Na Estrada de Jope, e diz assim: estamos na velha Jerusalém, numa clara manhã do ano 35. No interior de sólido edifício, onde tudo transpira conforto e luxo da época, um homem ainda moço parece impaciente, à espera de alguém que se demora. Ao menor rumor da via pública, corre à janela, apressado, voltando a sentar-se e a examinar papiros e pergaminhos, como quem se diverte matando o tempo. Chegando à cidade, depois de uma semana de viagem exaustiva, Sadoc aguardava o amigo Saulo para o abraço afetuoso de sua amizade de muitos anos. Dentro, em breve, um carro minúsculo, semelhante às bigas romanas, estacava a porta, tirado por 2 soberbos cavalos brancos. Num minuto, as nossas personagens se abraçam efusivamente, transbordantes de alegria e juventude. O jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando seus 30 anos. Na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis,
ricos de agudeza e resolução. Trajando a túnica do patriciado, falava de preferência o grego, a que se afeiçoara na cidade natal, ao convívio dos mestres bem-amados, trabalhados pelas escolas de Atenas. As experiências da juventude aparecem sutilmente nas epístolas e depois escritas ou ditadas por Paulo. As vivências anteriores não morreram, não desapareceram. Elas vêm à tona para que a palavra dele, Paulo, o discurso de Paulo, fosse esclarecedor. Como é esclarecedor? Ele buscava uma comparação, uma analogia própria, proveitosa para o momento. Estamos lembrados que no capítulo anterior, a Epístola aos Coríntios, a epígrafe nos fala da comparação com a flauta e a cítara. Emmanuel volta ao termo carreira, escrevendo sobre a carreira da alma no estádio longo da vida. Estádio, em latim, era stadium. A explicação é recinto de grandes dimensões destinado a competições desportivas. No capítulo Impedimentos de Emmanuel, as competições significam vencer o que nos rodeia quando corremos a carreira que nos está proposta. O que nos rodeia todos os dias na carreira a que nos propomos, Emmanuel explica. O paciente frio e incompreensivo, a secura dos corações ao redor de nós, o companheiro que desertou, a mulher que desapareceu perseguindo objetivos inferiores, o amigo que se iludiu nas ilhas de repouso, deliberando atrasar a jornada, o cooperador que a morte levou consigo, o ódio gratuito, a indiferença aos apelos do bem, a perseguição da maldade, a tormenta da discórdia. Voltando mais uma vez às comparações de Emmanuel, quando pensa também nos jogos, e quando o participante do combate, da luta, se despoja da roupagem exterior para disputar a partida com a indumentária tão leve quanto possível, diz ele. E continua que assim também o coração se faça leve, alijando, quer dizer, aliviando-se de todo fardo inútil, aflições, desânimo, temores. E por que Paulo escreve aos Hebreus, seu povo de origem, proclamando a necessidade de perseverança no meio das provações, a exemplo do Cristo? O povo hebreu cultivava, através de séculos, a visão da sublimidade do Deus de Israel, conforme o mestre de Nazaré ensinava e agora Paulo repetia. Senhor Jesus, percebendo o mundo em que Paulo viveu e as evocações desse teu apóstolo para o bem da humanidade, nós percebemos, Senhor, o quanto lentamente evoluímos, porque o mundo cristão continua em guerra.
olhamos para os primeiros tempos e julgamos selvagens aqueles que guerreavam por territórios, como guerreando na Palestina, onde nasceste. Olhamos o Império Romano como conquistador. E, no entanto, Senhor, a humanidade continua guerreando, ávida por novas terras, por outros interesses. Por isso, Senhor, é que cantamos hoje, baixinho, cada um de nós, ouvindo essa canção, Fim dos Tempos, que procura interpretar o nosso pedido a Ti, Senhor, para que se calem os ódios, para que o mundo entenda a paz que trouxeste. Que a carreira que nos está proposta possa ser entendida, porque vivemos ainda tão maquinalmente e ausentes daquilo que pregaste. Concede-nos assim, Senhor, que a nossa razão se amplie, mas que, sobretudo, o nosso coração se dulcifique ao contato do outro e que as emissões de paz e fraternidade que possamos emitir neste momento sejam as emissões que procuraste trazer ao mundo de então e que continuas trazendo, porque somos tão iguais àqueles que já fomos. Dá-nos assim, neste momento de prece e de radiação, a condição de vibração pacificadora, de vibração de fraternidade, a quem nós pudermos atingir. Agradecemos-te, Senhor, pelos enviados que estão ao nosso redor, alentando-nos e estimulando-nos na carreira proposta, e que continuemos em nosso estudo cada vez mais com entendimento e com vontade de cumprir aquilo que entendemos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus.